Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a Luz e Caridade, a CELC, situada na rua João Schwetz, 181, no bairro Rossato, aqui em Santa Maria. Antes de entrar no meu assunto de hoje, em que eu vou falar sobre drogas lícitas e ilícitas e suas consequências no aspecto espiritual, logicamente, me permitam enviar um abraço muito fraterno e carinhoso para uma pessoa também muito especial que assiste o meu programa. O nome dela é Ana Maria Vieira Cassol, por sinal, minha comadre, que me falou que assiste e que gosta do programa. Muito obrigado, Ana. Feito esse registro, agora sim eu inicio o meu comentário para dizer que o que todo mundo sabe, né, que estamos vivendo um tempo em que, mais do que em qualquer época da humanidade, o mal causado pelas drogas e os efeitos decorrentes do seu uso aflige milhões de pessoas ao redor do mundo. A drogadição é, aliás, um mal proveniente do estágio evolutivo ainda muito precário em que nos encontramos nesta escola de ensino fundamental do Espírito, que é o nosso querido planeta Terra. Quem é adepto e aceita como verdade lógica a multiplicidade das existências, mais conhecida como reencarnação, sabe que entre uma e outra vida, na carne, onde que nós estamos hoje, nós nos preparamos lá na outra dimensão, também conhecida como mundo espiritual, para quando aqui retornarmos em um novo corpo, termos amplas possibilidades de colocar em prática e com sucesso todo o planejamento reencarnatório elaborado para um novo estágio aqui neste mundo de provas e expiações. Nem sempre, porém, conseguimos, digamos, lograr êxito, porque muitas vezes, apesar de toda a conscientização, de toda a preparação no plano espiritual, quando chegamos aqui, nós sucumbimos perante a materialidade e os prazeres que encontramos aqui e que nos envolve, pois que as nossas vulnerabilidades e fraquezas, que foram responsáveis muitas vezes pelas nossas derrocadas em outras oportunidades em que aqui estivemos, podem novamente voltar a aflorar. O grande problema é que muitas vezes nos faltam algumas coisas muito importantes e particulares em cada um de nós, que são vontade, perseverança e disciplina. Porém, se conseguirmos reunir esses três atributos e colocá-los em uso no nosso dia a dia, conseguiremos com certeza dominar os nossos impulsos inferiores, nos preparando para enfrentar e vencer as más tendências que nos acompanharam em vidas pretéritas e que podemos trazê-las no nosso íntimo
de forma ainda muito latente. E a drogadição, seja de drogas ilícitas e até mesmo as lícitas, são uma das maiores causas de muitas derrotadas, de almas, digamos, esperançosas, matriculadas nesta escola de educação espiritual chamada Planeta Terra. Seus efeitos, ou seja, os efeitos das drogas, são tão devastadores que ultrapassam muitas vezes as fronteiras do corpo físico, atingindo e comprometendo de forma grave, eu diria até que de forma muito grave, o corpo espiritual, o nosso corpo fluídico, também conhecido por perispírito. As doenças como o câncer, as cardiopatias, a hipertensão e outras tantas que se instalam no corpo físico e que se alimentam essas doenças dos seus componentes químicos do corpo físico, com a morte do corpo, elas desaparecem com ele. Porém, os males que afetam o psiquismo, digamos, e que se instalam pela vontade gerada pelas más escolhas através do nosso livre arbítrio, estes permanecem após o cessamento da vida orgânica, pois são doenças do espírito. E o espírito, como a gente sabe, não morre, pois que a vida continua, apenas que em uma outra dimensão. O espírito do viciado em drogas lícitas e ilícitas, em face do estado de dependência a que se acha submetido após o desencarne, ele continua a sentir a necessidade de consumir a droga, pois que após a desencarnação, o espírito guarda, por um tempo, digamos, indeterminado, que pode ser curto, pode ser longo, ou ser até muito longo, ele guarda as tendências, os hábitos e até mesmo os vícios de quando estava encarnado. No caso do viciado em drogas, volto a repetir, lícitas ou ilícitas, o que muda depois da transição da morte do corpo é apenas a forma de satisfazer o seu desejo, a forma de satisfazer o seu vício, já que a sua nova realidade não lhe permite mais saciar a sua necessidade do mesmo modo que fazia quando estava encarnado. Por isso, para satisfazer o seu desejo, tão intenso quanto antes, ou seja, de quando estava no corpo, o espírito precisará, agora desencarnado, associar-se, digamos assim, à mente de um viciado encarnado, com o intuito de transmitir-lhe sua vontade de consumir droga, para poder aspirar as energias tóxicas, impregnadas no corpo espiritual do viciado e liberadas por este quando a droga estiver sendo consumida. Para conseguir o seu intento, o espírito se liga ao seu, digamos, colega encarnado numa espécie de abraço envolvente, de forma que os fluidos de ambos se entrelacem e o desencarnado absorva todas as emanações da droga liberadas pelo encarnado. Essas energias nocivas despejadas do lado de lá pelo espírito viciado, associado aos efeitos destruidores da droga, afetam de tal maneira o cérebro do viciado do lado de cá, que lhe causa, e a ciência comprova isso, a diminuição da sua capacidade física, da sua capacidade mental e também da sua capacidade emocional. Não podemos esquecer jamais de que nunca estamos completamente sós, pois que o mundo físico e o mundo espiritual estão unidos o tempo todo, nos aproximando e nos afastando conforme as nossas tendências. Ou seja, estamos sempre atraindo espíritos que vibram na nossa mesma frequência, tanto para o bem quanto para o mal.
Em face disso, não crie em você mesmo uma dependência maléfica, pois você poderá estar atraindo para si espíritos viciados, dispostos a sugar as suas energias. Nunca podemos esquecer que, morto o corpo, e somente o corpo, o espírito que continua vivo, aliás, muito vivo, não leva lá para o outro lado da vida as coisas materiais de que se utilizou aqui quando esteve encarnado, como é o caso da droga. O que ele leva, o dependente de droga, seja ela qual for, é a vontade de continuar alimentando o seu vício. E essa necessidade, essa vontade desesperada continua até que ele se conscientize de que ele precisa de ajuda. Gente, o que nós deixamos aqui neste mundo são as coisas do corpo, e tão somente essas. As coisas do espírito, porém, nós as levamos todas. Ah, outra coisa, ninguém, depois que morre, vira santo ou se transforma em um espírito iluminado, um espírito de luz, como se diz. Agora, faz muito tempo que não encontro mais os livros de um espírito chamado Luiz Sérgio, pois esse espírito tem um livro psicografado por uma médium chamada Irene Pacheco Machado, que se chama Consciência, em que o espírito Luiz Sérgio informa que um viciado encarnado, ou seja, uma pessoa viciada em drogas, não só sustenta o seu vício, como também pode atrair e alimentar, digamos assim, através das energias liberadas por ele, pelo encarnado e pela droga que ele consome, quase uma dezena de espíritos viciados. Isso acontece porque os vapores liberados pelas drogas, ao se dissiparem, eles são absorvidos pelos espíritos viciados, que absorvem esses vapores para eles também satisfazerem as suas vontades e necessidades, que são tão fortes como a do viciado encarnado, induzindo o encarnado a consumir mais e mais drogas. Pois é exatamente por isso que a pessoa viciada, seja lá na droga que for, cada vez quer mais e mais alimentar o seu vício. Esses espíritos viciados, que são espíritos ainda muito atrasados, ficam próximos, como eu disse antes, aos encarnados, vampirizando as suas vítimas, ou seja, sugando as suas energias, e tudo por uma questão de afinidade e necessidade. O grande problema disso tudo é que esse acompanhamento, digamos, às vezes esporádico, às vezes não, pode acabar se transformando em uma obsessão. E para quem não sabe, os obsessores são espíritos com carga energética muito negativa que sugam, digamos assim, todas as energias de quem eles acompanham, fazendo com que, no caso de uma pessoa viciada em drogas e já debilitada e com as suas defesas corporais fragilizadas, esses obsessores, conseguem fazer o drogado querer sempre mais e mais droga, até se tornar um escravo não somente da droga, mas também, e aí entra um outro grande problema, mas também escravo do obsessor. Nesses casos, a vítima pode, inclusive, modificar o seu comportamento, tornando-se até uma pessoa agressiva, completamente do que era antes de entrar nessa onda destrutiva. O grande problema é que o viciado em drogas, aqui no mundo material, pode sofrer, inclusive,
danos não somente no seu corpo material, mas também no seu corpo perispiritual, pois que o perispírito modela o corpo físico, possuindo por isso uma ligação muitíssimo estreita entre ambos, o corpo material e o corpo fluídico. Exatamente por isso é que o corpo espiritual também sofre lesões, e lesões que podem se transferir para as próximas encarnações, na medida em que podemos vir com alguma deficiência no órgão ou nos órgãos lesados. Por exemplo, se hoje lesamos o nosso cérebro, fruto de más condutas através do uso de drogas, em uma futura encarnação poderemos vir com alguma deficiência cerebral. Você nunca viu alguma pessoa que nunca fumou e que possui asma, tuberculose e outras doenças relacionadas ao pulmão, ou que nunca bebeu e nunca ingeriu um gole de bebida alcoólica e assim do nada, de repente, desenvolver uma cirrose hepática, por exemplo? Pois é. Gente, tudo na vida é causa e consequência. Nós somos livres para tudo. Nós somos livres para praticarmos todos os atos que quisermos. Essa liberdade, porém, é um lado da moeda. O outro lado é que teremos que arcar com a responsabilidade das nossas ações, tanto aqui na vida material, perante a justiça dos homens, como também na vida espiritual, perante a justiça de Deus. Por isso, a propósito desse mal que afeta de forma devastadora não somente seres de forma individual, mas famílias inteiras, encerro o meu comentário de hoje e para a sua reflexão com uma frase altamente sugestiva e completamente verdadeira, pronunciada por ninguém menos, ninguém mais do que John Lennon, aquele Beatle da banda mais famosa do mundo, os Beatles, depois que o John Lennon havia conseguido se livrar das drogas. Disse ele o seguinte, preste bem atenção: as drogas me deram asas para voar, mas depois me tiraram o céu. Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.